Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma mensagem de Deus ao meu e o seu coração e que certamente vai edificar a minha e a sua fé com relação às nossas batalhas, nossas lutas que temos travado em prol da nossa família. O texto de hoje vai nos contar a história de Davi, a história em que Davi estava atravessando um momento difícil, como muitas vezes ele atravessou, mas desta vez a Bíblia está falando de um povo que estava sofrendo, de um povo que estava sendo escravo. E aí a Bíblia diz que Davi, ele orou, ele consultou ao Senhor e Deus lhe deu uma resposta. Esta mensagem vai falar a respeito de um contexto que certamente muitos já passaram ou estão passando, que é de um sentimento de perda ou de alguma situação em que a sua família está passando e que você às vezes se pergunta o porquê, E Davi, ele buscou força em Deus e conseguiu superar aquilo. Ele conseguiu sobressair daquela situação. A Bíblia está aberta no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Ela vai nos falar desta maneira. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferindo e queimando. Diz o versículo abaixo, diz assim: tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, nem tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. E a Bíblia diz assim: Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não poder mais, até não ter mais força para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Olha só, veja o contexto da história. A Bíblia conta que Davi ele estava em uma peleja com os filisteus, desse lado a favor. Os filisteus não aceitaram Davi por causa da fama de Davi, e aí não quiseram que ele batalhasse em seu favor. Davi estava fugido de Saul, porque mais uma vez Saul estava tentando contra a vida de Davi. Então Davi foi para o povo, para o povo ali que era aliado dele, o povo ali que estava com ele, o povo de Sicar. Então o povo continuou, Davi continuou ali as suas pelejas, só que num momento de distração o inimigo se aproveitou. Davi estava distraído com outras batalhas, com outras guerras, esqueceu de proteger o seu povo, a cidade que ele estava morando, que naquela época era Ziclag. E então os amalequitas vieram e se apoderaram daquela cidade, tiraram tudo que era daquela cidade, roubaram tudo e levaram as mulheres deles e os seus filhos e filhas cativos, ou seja, servirem de escravos. Então Davi estava ocupado com as coisas de fora, com as coisas externas, e não imaginava que o inimigo ia se valer daquela distração e queria tomar de assalto aquela cidade e iria roubar tudo que era do seu povo e inclusive levar suas mulheres como escravas.
Então, quando eles souberam o que havia acontecido ali, eles ficaram desesperados. A Bíblia conta que eles ergueram a voz e choraram até não poder mais, né? Choraram com todas as forças que tinham, até não ter mais forças para chorar. Foi como a Bíblia acabou de nos ensinar. Só que aquele povo estava amargurado, aquele povo estava imaginando que os seus filhos e as suas filhas e as suas mulheres já tinham sido destruídos. Porém, Davi, a Bíblia diz, nesse último versículo que nós acabamos de ler, que ele encontrou força no Senhor. A Bíblia diz assim, no finalzinho do versículo 30 diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eis aí a diferença de nós estarmos buscando a Deus e confiando nele. Porque o nosso inimigo, ele vai algumas vezes se levantar, por vezes vai se levantar contra os nossos, né? E nós temos que estar firmes, crendo que Deus vai operar suas maravilhas. Davi, ele não era um super-homem. Davi, ele não era uma pessoa de aço, não era uma pessoa sem sentimentos. Muito pelo contrário, você e eu, nós acabamos de ler que Davi, ele chorou por causa daquela situação. Só que ele encontrou força em Deus, ele se animou em Deus. E ele resolveu ir atrás, ele resolveu buscar aqueles que foram levados cativos. Ele não desistiu da sua família, ele não desistiu daquele povo, porque ele consultou a Deus. A Bíblia diz, no versículo abaixo, né? Diz assim, diz Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Diz assim: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Então veja a importância, né, da gente pedir a direção de Deus a tudo na nossa vida. Por que é importante? Porque Davi, ele não saiu a batalha sem saber o que ia fazer, sem direção. Não. Davi já sabia exatamente o que ia fazer, Davi já sabia exatamente o que ia acontecer. Ele saiu debaixo de uma palavra de Deus, que foi a seguinte: pode ir que você vai conseguir. Pode ir que você vai conseguir trazer de volta o que foi roubado. Então ele saiu naquele dia, né, com a certeza de que, independente da batalha que iria travar, independente dos inimigos que iriam se levantar, ele iria vencer. Ele iria conseguir alcançar aquilo que ele estava precisando. Porque, né, Deus ali estava com ele. Deus estava com ele para abençoar aquele povo. Deus estava com ele para restituir aquilo que os inimigos roubaram em um momento de distração de Davi. Então, ele foi clamar a Deus. Ele clamou ao Senhor e Deus ali deu uma resposta que ele precisava ouvir. Aí no versículo 9 diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. E aí diz no versículo 10: Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E aí abaixo diz assim: achava-se no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então
Lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos querenitas, contra o território de Judá e contra o sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então aquele homem, ele confessou, né? Eu sou do povo amalequita, eu sou um servo, mas eu adoeci. Eu adoeci e por isso meu Senhor me deixou para trás. Ele me deixou aqui para morrer. Ele me deixou aqui para eu não escapar, porque ele sabia que eu não ia escapar. A Bíblia diz que 3 dias, 3 noites aquele homem não comia. E aquele homem, ao ver o tratamento que Davi deu para ele, ao invés de Davi destruí-lo, ao invés de Davi se vingar dele, Davi quis fazer um acordo com ele, né? Quis fazer um acordo com ele. Davi tratou ele bem, Davi cuidou dele. E Davi falou assim: se você souber onde ele está, você vai nos ensinar onde é que eles estão? Se você souber onde eles estão, vocês vão me direcionar, me ensinar? Você vai me dar uma direção de onde eles estão? E ele disse desta maneira, ele disse: eu ajudo. Se eu não me engano, no versículo 15. Olha lá, versículo 15 assim: disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-nos a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E desceu e guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festas por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Amém? E aí, você vai observar, né? Você já viu aquele ditado, né? Que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Davi se associou àquele rapaz que foi traído, que foi deixado para trás, e aí conseguiu, né, abençoar, conseguiu resgatar toda aquela família que ele havia perdido. Amém? Nós entendemos com este versículo aqui que muitas vezes pessoas são usadas pelo inimigo para tentar destruir nós e a nossa família. Só que o inimigo, ele paga mal quem o serve, não é? O inimigo, ele usa e depois que não serve mais, ele descarta. Não é isso? Você sabe que é desta maneira que ele age. Ele usa e quando não serve mais, ele descarta. Deus não é assim. Davi ensinou para ele o verdadeiro sentido de fidelidade, de compaixão, né? Resolvendo não destruí-lo e fazendo um acordo com ele: olha, se você nos ajudar, nós vamos te ajudar também. E aquele homem, eu tenho certeza que passou a ser fiel a Davi pro resto da vida. A mesma forma é quando alguém descobre como Deus trata quem o serve. Tenho certeza que esta pessoa não abandona Deus por nada mais, por absolutamente mais nada nesta vida. Então, voltando para a mensagem, Davi conseguiu, pastor, recuperar a família? Conseguiu. Conseguiu porque Deus havia falado que ele ia conseguir. A Bíblia diz assim, assim Davi salvou todo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. E não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo
Davi tornou a trazer. Amém? Então, quando você estiver desanimado, quando o inimigo se levantou contra você em um ato de distração sua ou qualquer situação, não desanime, porque Deus pode fazer você recuperar tudo que você perdeu. Deus pode fazer você se animar de novo. Deus pode fazer você cobrar ânimo de novo. E a partir daí, você voltar, a confiar nele e a ser direcionado por ele. Foi isso que aconteceu com Davi. Foi exatamente isso que aconteceu, porque aquele povo estava desanimado. No entanto, Davi, apesar de estar chorando, apesar de estar fragilizado, Davi encontrou forças em Deus e começou a perguntar para Deus: Senhor, eu vou conseguir? Senhor, eu vou conseguir trazer a minha família de volta e o meu povo de volta? E aí a resposta de Deus foi: pode ir. Pode ir, porque você vai conseguir. Pode ir, porque você vai alcançar o que você precisa. E foi só desta palavra que Davi precisou. Porque se ele já estava animado pelo fato de ter buscado a Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, quando ele ouviu a certeza de Deus, que Deus ia abençoar aquela jornada, que ia dar tudo certo, ele foi sem dúvida nenhuma. Ele foi na certeza de que Deus ia abençoar. Então não importa como tenha sido a investida do inimigo, não importa o que ele tenha tirado, Deus ele tem poder para devolver tudo de volta para você. E eu acho interessante, é que Davi já foi um homem, já nasceu desde o seu princípio um homem muito guerreiro. Eu imagino que quando Davi ele estava diante daquela situação, ele passou a se lembrar, quando ele estava triste por ele ter perdido, as suas 2 esposas e por ele ter perdido ali aquele povo. Então ele começou a se lembrar do que Deus já havia feito através da vida dele. Do que Deus já havia feito através da vida dele. Se você for lembrar da história, quando Davi ele foi enfrentar o gigante, você vai observar que o rei Saul ele não queria que Davi fosse pelejar contra o gigante, porque conforme ele entendia, Davi não ia conseguir vencer aquele gigante. Então Davi começou a contar um testemunho não da vida de Saul, não da vida de ninguém, não de outras experiências, mas ele começou a contar experiências que ele próprio já testemunhou. Ele começou a dizer que ele estava apacentando as ovelhas do seu pai e de repente apareceu um urso. E de repente apareceu um leão. E ele não aceitou perder aquela ovelha para aquele leão. Ele não aceitou perder aquela ovelha para aquele leão de forma nenhuma. Ele não aceitou. Porque ele estava cuidando da ovelha do seu pai. E então aquele leão se levantou com grande fúria para cima de Davi. E a Bíblia diz, Davi contou essa história, que ele agarrou aquele leão pela barba, o feriu e o matou. Que ele agarrou aquele leão pela barba, pelo fato dele não ter aceitado aquela situação, o leão se levantou contra ele. E aí
tentou matá-lo. Só que ele agarrou ele pela barba, o feriu e o matou, né? Então a Bíblia diz assim, ó, se eu não me engano é no versículo 17 aqui, ó. É bem para trás, né? É bem para trás. Olha lá. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E saí após ele e o feri. Livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Eu imagino, presta atenção, eu imagino que quando ele baixou a cabeça e ficou triste, quando ele viu aquela situação acontecendo, naquela mesma hora Deus trouxe na memória dele. Deus falou para ele: Davi, você não se lembra que uma vez você estava cuidando das ovelhas do seu pai, veio um leão, veio um urso, tentou tomar uma ovelha do seu rebanho e você correu para cima, você não aceitou e você agarrou aquele leão pela barba e você feriu ele e você o destruiu? Por que você está triste agora? Ou seja, Deus fez ele se lembrar de testemunhos que ele já tinha passado na vida. E certamente essa mensagem está te fazendo lembrar algumas coisas que você já viveu na sua vida. Algumas coisas que você já passou e que você disse no seu coração: rapaz, foi Deus que abençoou que eu consegui. Se não fosse Deus, eu não teria conseguido. Então, dessa mesma forma, Deus está falando conosco que se você está passando por uma luta, é só você lembrar um pouquinho que você certamente já passou alguma coisa semelhante que você já conseguiu sobressair. Que Deus já fez você sobressair. E que Ele continua com o mesmo poder para te dar livramento hoje também. Não só você, mas toda a sua família. Amém? Então, receba essa palavra de Deus ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai te edificar, Ele vai te conduzir àquilo que você precisa. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela, envie para alguém, mande para alguém, porque você vai se sentir útil, você vai edificar a vida de alguém e você vai também ser edificado. Amém? Um abraço, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.